Oi, tudo bem? E aí, meninos, saudade demais de vocês, ó. Mas é isso aí, né? Vamos esperar, vai dar tudo certo, tá? Confiança, acrescentar fé em Deus e tudo vai dar certo. Aí tudo vai passar, aí logo aí nós vamos nos ver de novo, matar aquela saudade daquele abraço bem apertado e gostoso em vocês, porque realmente nós estamos com saudade de vocês, viu? Estamos aqui para mais uma aula. Quero lembrar que há alunos aí do nono ano que ainda não me entregaram nenhuma das atividades, viu? Procure lá na sua consciênciazinha, será que sou eu? Será que sou eu? Enquanto que alguns já me entregaram tudo, viu? Tem menina aí que ainda não colocou as coisas em dia, né? Então vamos procurar fazer. Vocês têm até o dia 13 de maio para prestar conta comigo, viu? E para ficar tudo bem, né? Eu notificar as coisinhas de vocês, prestar conta para ir, para a gente ficar, para ficar tudo bem, né? É a questão de eu acompanhar vocês, para saber que pelo menos vocês estão nos ouvindo aí, nos assistindo e fazendo, cumprindo com as tarefas que a gente está exigindo que vocês façam, tá? E, gente, na aula passada, nós começamos a tratar sobre as orações subordinadas substantivas, né? Lá naquela musiquinha que eu cantei, né? Inclusive muito bem cantada, né? Eu disse que é chato, sabe? É complexo, mas não é difícil. Só que lá no livro de vocês, o autor ele trata de tudo numa página só. E não é bom a gente aprender de uma por uma. Aí no módulo, nós já vamos na próxima aula da gente, a gente já vai entrar no outro módulo, mas eu vou tratar de interpretação de texto lá. Nós vamos continuar estudando as orações subordinadas substantivas, porque elas são 6. Elas são fáceis? São. Eu usei lá a palavra chato na música, porque a gente vai ficar falando sempre e é assim, para cada tipo de oração que a gente for estudar, a gente vai ter que retomar um assunto de gramática, vai retomar assim, por exemplo, na subjetiva que a gente vai ver agora, o papel de sujeito, que é o sujeito, é alguém que se declara alguma coisa dele lá na oração. Só que na oração subordinada substantiva, esse sujeito ele aparece na oração subordinada, né? Porque lá na oração comum, na ordem direta, né? Assim, sujeito e predicado. Na oração subordinada, esse sujeito vem na subordinada, na substantiva. E ele tem, e aí, como eu disse, porque aquelas classificações subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva, nominal e apositiva, porque todas essas palavras, elas são representadas pelo substantivo. Essa função aí é pelo substantivo. O substantivo é um aposto, representado por um aposto. O objeto direto e indireto são representados por substantivo, que são complemento do verbo transitivo direto e indireto. O predicativo do sujeito é representado por um substantivo aí na oração principal. O complemento nominal já está dizendo, completar o sentido de um nome, que o nome é esse, o substantivo. Tá bom? Então, nós vamos ver de uma por uma. Na aula de hoje, a gente vai aprender a subjetiva e eu vou caracterizar um pouco da objetiva direta, que era mais simples. Então, eu espero que vocês compreendam, tá? Vai uma atividade nessa semana agora, que é daquele blocozinho que tem lá, mais atividades, viu? Apesar de a gente não ter corrigido todas as atividades que eu tinha pedido que vocês fizessem lá ainda nas aulas presenciais, mas essas eu estou corrigindo, né? Pelo WhatsApp. Então vocês me mandem pelo privado, quem ainda não mandou, né? O roteiro, tem a produção de texto, e essa atividade que foi de redação agora, eu espero que vocês tenham compreendido, né, sobre uma reportagem que vocês farão. Então, gente,
eu espero que vocês aprendam agora a nossa primeira oração subordinada subjetiva, tá? Vamos lá. A oração subordinada substantiva subjetiva. Quais são as características dela? Ela atua como sujeito do verbo da oração principal, que sempre aparece na terceira pessoa do singular. Olha que dica boa, viu? Ó, que dica bacana. Atua como sujeito do verbo da oração principal. Então, onde é que você vai achar o sujeito nessa oração? Aqui, na oração subordinada, ó, tá? E ele vai aparecer na terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó. O verbo ser aqui, no exemplo. É bom que todos se mantenham informados. O verbo ser aqui está na terceira pessoa do singular. Ó, eu sou, tu és, ele ou ela é. Terceira pessoa do singular. Bom, aqui é um adjetivo, né? É um adjetivo. Aí aqui nós temos a oração principal. Aqui, ó, a oração principal. O verbo, na terceira pessoa do singular, ele tem que vir na oração principal. Aqui nós temos a conjunção integrante, que é a conjunção que introduz as orações subordinadas substantivas. E a oração subordinada compreende do que até o finalzinho dela. Olha, meninos e meninas do 9º ano, esse tipo de oração não tem a questão de ordem direta, não. Lembrem que nas minhas instruções da aula da semana atrasada, eu disse que as orações subordinadas substantivas, elas seguem uma linha direta. Primeiro, como assim direta? Porque o que vai caracterizar a substantiva é a questão da dependência sintática. Então, toda oração principal, ela vai precisar de ser completado o sentido dela com a oração subordinada. A diferença é que ela vai receber um nome. A conjunção é a mesma, ou é o que, ou eu, se. Conjunções integrantes, que eu, se. Agora, a oração subordinada, ela está completando o sentido da oração principal. Aí, outra questãozinha boa aí é você olhar para o verbo. O verbo só vem na oração principal. O verbo principal já está dizendo, está na oração principal. No caso da subjetiva, que ela recebe esse nome por ela atuar como sujeito, né? Ela, na oração principal, o verbo vem na terceira pessoa do singular. É a primeira dica. Vejamos agora como que as orações subordinadas subjetivas, elas se formam. Eu quero frisar aqui que essa forma aqui, gente, ela é exclusiva da subjetiva. Você não vai ver esses verbos aqui, eles não são comuns. Você não vai ver esses verbos aqui em qualquer oração, sabe? Sabe por quê? Porque esses verbos aqui, eles também são chamados de unipessoais. Unipessoais. O que são verbos unipessoais? São aqueles verbos que ele não tem pessoa. E se eles têm uma única pessoa. Que pessoa é essa? É a terceira pessoa do singular. Por isso que eles são chamados de unipessoais, esses verbos aqui, olha. Olha só. É formada por verbo intransitivo. Todos esses verbos aqui, eles são intransitivos. Agora, não é qualquer verbo intransitivo que vai constar na oração subordinada subjetiva. São esses aqui. Olha, essa oração aqui, ela se torna fácil de a gente aprender, porque aonde você vê um verbo na terceira pessoa do singular e que ele seja unipessoal ou impessoal, ele está na terceira pessoa do singular, seguido da conjunção integrante que,
Olha, a oração é subjetiva. Por isso que ela se torna fácil de se memorizar. Olha só, será formado por verbo intransitivo. Quais são esses verbos? Acontecer, suceder, constar, parecer, convir, importar, urgir, bastar. Sempre na terceira pessoa do singular. Viu? Sempre na terceira pessoa do singular. Você costuma ver esses verbos aqui, não é? E você não costuma ver. Agora, o acontecer, gente, vai acontecer. Você diz assim, ó, acontece que eu vi esse verbo sim. Ó, acontece que. Vê, mas na oração subordinada subjetiva. Substantivo subjetivo, né? Sucede que, consta que, parece que. Aí você diz assim, o verbo parecer, ele não é de ligação, não. Aqui não. Parece que. Lá na oração, na oração que tem o predicado nominal, o verbo parecer lá é de ligação, porque lá você vai dizer que alguém se parece com alguém ou com alguma coisa. Que esse parecer, ele vai dar ideia de qualidade. Aqui não, senhor. Aqui, esse verbo aqui, ele só tem uma única pessoa, que é a terceira pessoa do singular. Convém que, importa que, urge que. Esse verbo urgir, esse aqui talvez você nunca nem tenha ouvido. Mas sabe qual é a procedência do verbo urgir? É daquela expressão urgente. É assim, é urgente que façamos logo nossas atividades. O verbo urgir, é procedente da expressão urgente, ok? Que se eu disser assim, é urgente que, já vai originar um outro tipo de oração, não é mais a subjetiva, é urgente que. Mas o verbo urgir, ele é originado da palavra urgente, tá? Bastar, basta que. Olha como é fácil essa oração aqui. Aí eu coloquei o exemplo, ó. Convém que vocês façam as atividades. Convém, oração principal. Bem aqui nós temos a nossa conjunção integrante. E que vocês façam as atividades, nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Olha, o sujeito da oração está aqui. Vocês, tá? Tô pedindo aqui, ó. Convém que vocês façam as atividades, gente. Tô usando aqui até uma oraçãozinha para ver se facilita a vida da gente, né? Então, olha só. Primeira forma. É formada por verbo intransitivo. Todos esses aqui. Aí, como é que eu faço? Aprenda tudinho, já que você tá aí, ó. Só na manha. Ó, bastar, convir, urgir, parecer, acontecer, suceder, tá, importar. Aprenda aí, esses diazinhos, essa daí, tá bom? Próxima regra. Próxima regra. Como é que ela é formada? Ó, por um verbo de ligação, mas predicativo do sujeito na oração principal. Aqueles verbos que a gente citou agora há pouco também, aqueles verbos unipessoais, aqueles verbos têm que constar na oração principal. Essa forma aqui também é na oração principal, tá? O verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Olha só. É necessário que vocês façam as atividades. Olha aqui o verbo de ligação. Lembrem? Terceira pessoa do singular. Ó. É necessário. Aqui é um adjetivo. É um adjetivo. Tá? Necessário. Predicativo do sujeito é representado por que classe de palavras? Hein? Adjetivo. E olha aqui ele aqui, ó. Necessário adjetivo vem de necessidade, vem de substantivo necessidade. Tá bom? Então, é necessário.
aqui nós temos a oração principal, conjunção integrante que, vocês façam as atividades. Toda essa oração aqui, ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Primeira forma, os verbos intransitivos na terceira pessoa do singular, isso na oração principal. Segunda, verbo de ligação mais predicativo do sujeito na oração principal, tá bom? O sujeito está representado onde? Na oração subordinada, aqui ó, vocês de novo, tá? Então, é necessário que vocês façam as atividades aproveitando a oração para reforçar mais uma vez, tá bom? Terceira forma, essa daqui a gente vai ter que lembrar do conteúdozinho lá do 8º ano, voz verbal. Ó, a oração subordinada substantiva subjetiva, ela faz uso da voz passiva. Que voz passiva? A sintética. E eu lembro bem aqui qual é ela, olha. Como é que se dá essa forma aqui? Verbo na voz passiva sintética. Como é que esse verbo está? Na terceira pessoa do singular, mas o pronome apassivador se. Olha, simples, né? Você se deparar com um verbo na terceira pessoa do singular, mais esse pronomezinho oblíquo aqui, se, na oração principal, ó, é checkmate, menino, ó, oração subordinada substantiva subjetiva. Viu? Não é simples? Ó, verbo na terceira pessoa do singular. Pronome apassivador. Pronome pessoal do caso oblíquo, ó, só é ele mesmo, ó. Tem outro? Tem, como eu disse, os pronomes pessoais do caso oblíquos, eles são outros, mas aqui interessa o se. Primeiro que só dá certo o se, os outros não combinam não. Quais são os outros? Me, mi comigo, te, ti contigo, se, si consigo, ó, a, lhe, lis, nos conosco, vos convosco. Combina aqui não, só vai combinar o se. Seguido da conjunção subordinativa integrante que e o sujeito da oração. Estás falando de que aqui? Do conteúdo de gramática. Ó, estás falando do conteúdo de gramática. Viu? O sujeito da oração subordinada substantiva subjetiva, ela vem na oração subordinada mesmo. E ela é o sujeito dessa oração aqui, ó. Verificou-se. Tá? Verbo na terceira pessoa do singular, mas partícula se. Tá ok? Não é legal essa daqui, ó? Ó, não é legalzinha? Voz passiva, como é que é a voz passiva? O verbo tem que estar na terceira pessoa do singular, mas o pronome apassivador se, tá? Vamos para mais uma regra? Quarta e última forma, para a gente concluir as subjetivas. Olha, voz passiva analítica. A sintética, terceira pessoa do singular, mais pronome apassivador se. A analítica, como é que ela se forma? O verbo ser, mais o particípio do verbo principal. Essa regra aqui, ela é cumprida na oração principal. Gente, lembrem que todas as orações subordinadas substantivas, a característica dela principal vai constar na oração principal. A subordinada vai completar o sentido delas. Então, tudo que se refere à oração subordinada substantiva, tá? Nos 6 tipos, elas vão estar correspondendo à oração principal. Elas vão completar o sentido dela, tá? Olha só. Voz passiva analítica. Essa voz aqui, essa relação desse sujeito da oração subordinada, ela vai manter essa relação de dependência na oração principal com o verbo ser, mais um verbo principal
no particípio. No caso aqui, o verbo principal é o verbo saber. Qual é o particípio do verbo saber? Sabido. Viu? Ó, é sabido que Aninha, saudade Aninha, saudade Caio, saudade de todos os outros, tá? Meu Rangelzinho, querido, Juanzinho, ó, tô com saudade de todo mundo, tá? Mas aqui agora é a Aninha. É sabido que Aninha ganhou um brinco novo. Na Shirlene, né? Talvez, ó. É sabido que a Aninha ganhou um brinco novo. Olha o sujeito da oração aqui, Aninha. Essa oração está completando o sentido da oração principal aqui. É sabido. Olha aqui, verbo ser, verbo do particípio. Tá, gente? Olha como foi fácil a gente entender as orações subordinadas, substantivas, subjetivas, né? Verbos unipessoais, o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, o verbo na voz passiva sintética e o verbo na voz passiva analítica, tudo na oração principal. Introduzindo com o que? Conjunção integrante, as orações subordinadas, substantivos, subjetivos. Gente, foi um prazer enorme. Um abraço e obrigado pela atenção. E não deixe de fazer as atividades, tá? Beijo da Persília.